E agora se liga nesse papo. Eu tô sempre ali pesquisando na internet umas coisas interessantes, legais, e eis que esses dias eu descubro o blog Negro Belchior. Negro Belchior, ele aborda a cobertura da imprensa sobre questões raciais e vários outros assuntos interessantes. Então resolvi conversar com o Douglas Belchior para saber qual é que é a desse professor de história, militante do movimento negro e blogueiro. Prestou atenção? De olho no telão, vai lá! Beleza? Beleza pura. Estamos na trajetória há muitos anos aí já, né? Desde moleque já organizando Grêmio Estudantil, desde a época que eu acompanhava minha mãe ainda nas atividades que ela tinha na igreja e tal. Desde então eu já tinha essa pegada assim mais de prestar atenção nas questões sociais. Mais tarde isso se tornou uma coisa também mais voltada para a questão racial, né? Da luta contra o racismo. Mas foi a partir daí que eu comecei. Como é que foi na sua juventude? Você colava nos bailes, você se aventurou em alguma parada no hip hop? Não, pouco, né? Menos do que eu gostaria. Eu sempre gostei muito de ler, de escrever, né? Eu sempre percebi que faltava talento para um negócio mais de ritmo, mas eu sempre gostei muito de escrever, de fazer uns versos e tal. Ainda hoje eu escrevo, tem até um blog na Carta Capital hoje que tem uma determinada repercussão e tal. Mas eu, claro, colei muito no futebol e no rap, que são lugares que me educaram, né? Fui moleque no início da década de 90, então eu fui muito educado pelo rap, que estava naquele momento explodindo. Então, minha aula de história era ouvir as letras do Racionais, do GOG, que me ensinaram muito mais do que muitas aulas. É necessário ouvir Sérgio Vaz e quem sabe se libertar das algemas da carne. Cara, numa sociedade em que ser é ter, pode crer. Viver é consumir. Veja você, a sociedade ela produz o que o Racionais chama de efeito colateral, certo? Tem um exército aí de reserva no mundo do capital que não vai ter acesso ao trabalho, aos bens de consumo, mas elas querem viver. E como é que faz? Chegou fim de semana, todos querem diversão. Só alegria, nós estamos do... Eu sou ruim de rap, mas tem uma frase, veja, inteligência está na capacidade de ser entendido. Veja como os manos do rap são muito mais doutores do que muito doutor. Como é que é aquela frase da música Racionais que ele diz assim, ó? Às vezes eu acho que todo preto como eu. Às vezes eu acho que todo preto como eu queria um terreno no mato só seu, sem luxo, descalço. Nadar no riacho, sem fome, pegando as frutas no cacho. Aí, truta é o que eu acho, quero também. Mas em São Paulo, Deus... É uma nota de 100. São Paulo, Rio, Brasil, mundo. Deus é o dinheiro, velho. Em todo lugar. O que a gente queria? Só o suficiente, suficiência, para viver com dignidade, para não ter que aguentar a mãe trabalhando, limpando o banheiro dos outros a vida toda. Vida louca. Tem um poeta alemão chamado Bertold Brecht que ele diz assim, que o maior analfabeto é analfabeto político. O cara se orgulha, bate no peito e diz, eu não gosto de política, mas ele não percebe que o preço da bombeta, da camiseta, do sapato, do arroz, do feijão, do remédio depende das decisões políticas. Tudo na nossa vida é a política que determina, que manda. Então existe um movimento para que as pessoas não gostem de política e achem que política é uma coisa ruim. Nosso trabalho em sala de aula, o trabalho do professor que é crítico, e na minha área de humanas principalmente, é provocar no aluno, no jovem, esse estalo. Olha, moleque, política não é partido, política não é o candidato, política não é eleição. Não, política é um negócio muito maior e mais bonito que isso. O que é mais político do que rap no Brasil? Ultimamente, do que funk? Pô, podemos até discutir alguns conteúdos, mas se tem alguma coisa que foi essencialmente, radicalmente político no último período, é essa molecada do funk que ocupou o espaço dos brancos, dos ricos. Pô, a presença deles ali é uma afronta política. Conta nos plaquês de 100 dentro de um Citroën. Aí nós convida porque sabe que elas vêm. Tem uma frase do Sérgio Vaz que fala que a diferença de briga e luta é que a briga tem a hora para terminar e a luta é para a vida inteira. Quais são as suas lutas? Estou lutando até hoje por dignidade, por direitos iguais, contra o racismo, contra a exploração, contra um sistema que organiza a sociedade para que o povo se divida e para que meia dúzia continue tendo boa vida, né? Então essas são as minhas lutas. A luta por justiça, por igualdade, uma luta contra o capitalismo, uma luta contra o racismo, contra a homofobia, que hoje é absurda em todo o país,
contra o machismo que ainda oprime as mulheres e que está dentro de nós homens e nós temos que combatê-lo, por educação gratuita, pública, de qualidade, por uma universidade em que todo mundo possa ter acesso. Contra o genocídio da juventude negra. Cara, o genocídio é uma coisa que nos acompanha desde sempre, né? E do ponto de vista das oportunidades é desigual, nós não temos as mesmas condições de disputa, e do ponto de vista da opressão do Estado, nós somos as principais vítimas. Então você imagine que numa proporção, e o que eu vou dizer aqui são números oficiais, né? Para cada 10 pessoas assassinadas pela polícia, 7 são negras. Nós estamos em 2014, cara. É como se fosse há 120 anos atrás. Fugir, eu também quero. Mais de 1 a 100, a minha chance é 0. Eu costumo dizer o seguinte nas palestras que eu dou, onde eu vou fazer trabalho de formação, que você quer saber como é que está um país, olha para a escola. Como é que está a sala de aula? Como é que está o aluno? Como é que está o professor? E se você olhar para a sala de aula, irmão, como é que está o Brasil hoje? Essa é a pergunta que eu deixo para todo mundo. Salve, 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 nosso querido camarada Douglas Belchior. E se você quiser saber mais, ler mais histórias do Douglas Belchior, tá ligado que é só chegar no negrobelchior.cartacapital.com.br, certo? E se você quiser curtir mais um som do MR13, aqui é o lugar e essa é a hora. Faz barulho aí, manos e minas!